Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui. Hoje o nosso foco é a Petrobras, vamos mergulhar nos resultados do segundo trimestre de 2025. Exato. A gente está com o material completo aqui, né? O relatório de desempenho, apresentação para os investidores, demonstrações financeiras, bastante coisa para olhar. Pois é, e a nossa missão aqui é justamente destrinchar isso tudo. Entender os principais indicadores financeiros, o que, marcou a operação no trimestre e ter uma ideia da saúde financeira da Petrobras agora. E para começar, acho que vale pegar uma frase da própria diretoria financeira, né? Eles falaram algo como: tivemos uma excelente performance operacional no segundo trimestre e que isso ajudou a aumentar o volume e segurar o impacto da queda do Brent. Ok, então a chave foi essa. Operação forte para compensar o preço mais baixo do petróleo. Vamos começar por aí, então, pela produção, que parece ter sido grande destaque mesmo? Sem dúvida. Foi o carro-chefe. A produção de óleo e LGN, né, o líquido de gás natural, subiu 5% em relação ao primeiro tri. Chegou a 2.320.000 barris por dia. É bastante coisa. E teve recorde também, né? Li sobre isso nos relatórios. A produção total operada pela Petrobras, contando parceiros e tudo, chegou a 4,19 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Isso. E a produção própria só no pré-sal também bateu recorde. 2,39 milhões de barris equivalentes por dia. São números, bem expressivos. Realmente. E o que está por trás disso? Que impulsionou esses números? Olha, basicamente é uma combinação, né, do chamado ramp-up, que é acelerar a produção de projetos que já começaram, e também a entrada de novas unidades, plataformas novas começando a produzir. Falando nisso, teve o FPSO Alexandre de Gusmão, né? Lá em Mero, no pré-sal de Santos. Começou em maio, certo? Isso mesmo. Uma unidade grande, capacidade para 180.000 barris de óleo por dia, mais o gás. Mas o que chama muita atenção, e a diretoria fez questão de frisar, é a velocidade com que essas plataformas novas estão atingindo o pico. Como assim velocidade? É mais rápido que o normal? Pode dar um exemplo? Posso, claro. Pega o FPSO Marechal Duque de Caxias, também em Mero. Ele atingiu a capacidade máxima, 180.000 barris por dia, em só 7 meses. E o detalhe, com apenas 4 poços produtores ligados. Para projetos desse tamanho é um tempo bem agressivo. Nossa! E tem outro caso, o Almirante Tamandaré, lá em Búzios. Esse chegou a 200.000 barris diários em 5 meses, também com 4 poços. E a expectativa é chegar rapidinho nos 225.000 de capacidade total dele. Entendi. Então essa rapidez para colocar as plataformas para produzir no máximo, isso é estratégico, né? Qual a importância disso? É crucial. Primeiro, porque mostra que a Petrobras está com uma capacidade de execução muito boa nesses projetos super complexos do pré-sal. Segundo, o dinheiro investido começa a voltar mais cedo, né? O retorno vem mais rápido. Faz sentido. E terceiro, isso aumenta a confiança do mercado na curva de produção que a empresa promete lá no Plano Estratégico 2025-2029+. E olha, não é só coisa nova. Eles também mostraram que a gestão de campos mais antigos, como Tupi, está dando resultado, com aumento de produção em relação ao ano passado. Interessante. E essa tendência de alta na produção continuou depois do fim do trimestre, né? Vi uns dados de julho. Continuou, sim. Os dados de julho já mostravam a produção de óleo no Brasil perto de 2.470.000 barris dia. Isso é quase 400.000 barris a mais que no fim de 2024. A própria Petrobras está dizendo que a média do ano deve ficar lá na parte de cima da meta. Ok. Operação a todo vapor, então. Recordes, produção acelerando. Mas e o financeiro? Como isso se traduziu nos números, especialmente com aquele aviso da diretoria sobre a queda do Brent? Pois é, aí a gente entra no outro lado da moeda, né? O cenário externo não ajudou. O preço do Brent, que é a referência internacional, caiu 10% no segundo trimestre comparando com o primeiro. Ficou na média de $67,82 por barril. Uma queda de 10% no Brent normalmente derrubaria bem o resultado de uma petrolífera, imagino. Com certeza. Ia pressionar a margem, lucro, mas aí entra aquela resiliência que a diretoria falou. E os números mostram isso, principalmente se a gente olhar os resultados que eles chamam de ajustados, que tiram os efeitos pontuais.
Vamos dar uma olhada nesses ajustados, então. O EBITDA, por exemplo, que mostra a geração de caixa da operação. Como ficou? O EBITDA ajustado fechou em 10,2 bilhões de dólares. Teve uma queda, sim, de 4% em relação ao primeiro TRI, mas olha só, o Brent caiu 10% e o EBITDA caiu só 4%. Ah, bem menos. Mostra que o volume compensou mesmo, né? Exatamente. E o lucro líquido ajustado, que seria, digamos, o lucro da operação principal mesmo, ficou em 4,1 bilhões de dólares. Deu um leve aumento de 1,8% sobre o trimestre anterior. Mesmo com o Brent mais baixo, isso realmente destaca o peso do volume maior de produção e vendas. Nossa, interessante. Mas aí, quando a gente olha o lucro líquido total, aquele da última linha mesmo, a história muda. Esse caiu 21% em relação ao primeiro TRI, ficou em 4,7 bilhões. Por que essa diferença tão grande entre o ajustado e o total? Basicamente, foram dois fatores principais, tá? Primeiro, a contribuição de ganhos com variação cambial foi menor nesse TRI do que no anterior. Isso mexe bastante no resultado final. Sim. E segundo, teve o impacto de alguns eventos não recorrentes nas despesas. O principal que eles citam foi ligado a um tal de Acordo de Individualização da Produção, o AIP, lá da jazida de Jubarte. AIP, o que é isso rapidamente e por que impactou? Olha, de forma simples, um AIP é quando uma reserva de petróleo ou gás se estende por baixo de áreas de contratos diferentes, sabe? Aí as empresas, ou a empresa e o governo, fazem um acordo para explorar junto e dividir a produção e os custos de forma justa. Entendi. E quando esses acordos são fechados, ou às vezes revisados, pode ter um efeito contábil, uma despesa ou receita pontual que entra ali no resultado. Parece que foi o caso em Jubarte nesse trimestre. Isso pesou nas despesas operacionais totais. Ok, então o lucro total levou esse baque do IPO e de menos ganho cambial, mas a operação em si no ajustado se mostrou forte por causa do volume. E a receita de vendas? A receita ficou quase estável, 21 bilhões de dólares, isso também mostra a mesma coisa. Volume maior segurando a queda de preço. Por isso é importante olhar esses números ajustados, para ver a performance da operação mais limpa, né? Perfeito. Ficou bem claro que a produção foi a estrela que segurou o resultado. Bom, vamos falar de futuro agora. Investimentos. A Petrobras continuou investindo pesado. Continuou, sim. O CAPEX, o investimento, foi de 4,4 bilhões de dólares no segundo trimestre, deu um aumento de 9% sobre o primeiro, e se olhar o semestre todo, foram 8,5 bilhões, um salto de 32% comparado com 2024. Tá dentro do que eles planejaram para o ano. E a maior parte dessa grana continua indo para exploração e produção, o IP, certo? Disparado. 85% do investimento foi para INP. O grande foco é desenvolver a produção no pré-sal da Bacia de Santos. Só aí foi 1,7 bilhão no trimestre, principalmente para os projetos de Búzios, né? O Almirante Tamandaré que já está produzindo e a construção das próximas plataformas para o campo. Também teve um investimento forte, quase 1 bilhão de dólares, no desenvolvimento lá na Bacia de Campos. E meio bilhão em exploração mesmo, para procurar novas reservas. E teve notícia boa nessa área de exploração, alguma descoberta? Teve sim, e bem interessante. A Petrobras confirmou uma nova descoberta lá no Bloco Aram, em Santos, pré-sal, óleo de excelente qualidade, segundo eles. Ótimo. Além disso, eles foram bem ativos comprando novas áreas, né? Arremataram 10 blocos na margem equatorial e 3 na bacia de Pelotas nos leilões da ANP. E tem um ponto curioso. Eles demonstraram interesse em 9 áreas lá na Costa do Marfim, na África. Interessante essa diversificação. O que esses movimentos todos na exploração indicam? É um esforço para garantir o futuro mesmo, né? Sem dúvida. A descoberta em Ara, a compra de blocos aqui, tudo isso é essencial para repor as reservas lá na frente, para a produção não cair daqui a uns anos. E esse interesse na África pode ser um sinal de buscar novas fronteiras, diversificar o risco geográfico. É um jogo de longo prazo. E tem aquela plataforma, a P-78 de Búzios 6, que já tá vindo para o Brasil, não tá? Tá sim. E olha que curioso, ela tá sendo trazida já com a tripulação a bordo.
Dizem que isso pode até adiantar um pouco o início da operação dela. É mais uma gigante, 180 mil barris por dia de capacidade. Mais produção vindo aí. Ok, então E&P continua sendo o foco total dos investimentos. Mas e as outras áreas? Refino, gás, investiram alguma coisa relevante? Investiram também, mas numa escala bem menor, claro. No refino, transporte e comercialização, o RTC, foi $500 milhão. O que eles destacaram foi a conclusão da ampliação, o revamp, do Trem 1 lá da refinaria Abreu e Lima, a RNST. Ah, sim. E também entrou em operação uma unidade nova de hidrotratamento, HDT, na Replan, em São Paulo. Isso ajuda a produzir mais diesel S10, que é o menos poluente, e também querosene de aviação. E o famoso projeto do Trem 2 da RNEST, aquele que vai duplicar a refinaria. Deram um passo importante, assinaram os primeiros contratos para a construção. A meta é dobrar a capacidade da RNEST para 260 mil barris por dia até 2029. É um projeto grande e estratégico, principalmente para o Nordeste. E na parte de gás e energias de baixo carbono, o investimento foi menor, né? $70 milhões. Foi menor, sim. Boa parte foi para manutenção em termoelétricas, mas teve a entrada do segundo módulo da UPGN, a unidade de processamento de gás, lá no Polo Gaslub, no Rio. Isso aumenta a capacidade para processar o gás que vem do pré-sal. Outra coisa que eles mostraram foi um crescimento bem forte, 170% no semestre, na venda de gás no mercado livre. Parece que estão atuando de forma mais agressiva comercialmente. E retomaram a produção de Arla 32 na fábrica de fertilizantes lá de Araucária. Entendi. Então, foco claro em E&P, mas com ações importantes para modernizar o refino e avançar um pouco no gás. Claro que todo esse investimento precisa ser pago, né? Como ficou a dívida da empresa? Aumentou, sim. A dívida bruta foi para $68,1 bilhões e a dívida líquida, que é a bruta menos o caixa, ficou em 58,6 bilhões. E por que subiu tanto? Foi só para cobrir o CAPEX? Não exatamente. O maior impacto contável, na verdade, foi o registro dos arrendamentos dos novos FPSOs que eles afretaram, o Alexandre de Gusmão e o Almirante Tamandaré. Pelas regras contábeis atuais, esses arrendamentos entram como dívida no balanço. Ah, entendi. Não é dívida financeira tradicional, é contável do arrendamento. Isso. Mas, claro, também teve captação de dinheiro no mercado, né? Levantaram $2,6 bilhões no trimestre, inclusive como uma emissão de debêntures aqui no Brasil mesmo, para financiar as operações e investimentos. E aquele indicador que o mercado adora olhar, dívida líquida sobre EBITDA ajustado, como ficou? Esse subiu um pouquinho. Foi de 1,45 vezes para 1,53 vezes. Ainda é um nível considerado ok para o setor, mas é um ponto para ficar de olho. Mostra que a alavancagem deu uma leve aumentada com esses novos arrendamentos e o investimento forte. Ok, fechamos o quadro de investimentos e dívida. Vamos passar rapidinho por outros destaques que apareceram nos relatórios. Tem algumas coisas sobre eficiência, tecnologia. Tem sim. Por exemplo, o custo de extração, o famoso lifting cost. Teve uma queda bem boa. Sério? Caiu quanto? E por quê? Caiu 12,3% no trimestre. Foi para $5,96 por barril de óleo equivalente. E se olhar só o pré-sal, que é onde está o grosso da produção, foi ainda menor, $3,83 por barril. Isso é muito, muito baixo. Nossa, super competitivo. Demais. A explicação deles é que gastaram menos com manutenção de poços, inspeções, logística, e também o aumento da produção ajuda a diluir os custos fixos, né? Manter esse custo baixo é uma vantagem gigante. Com certeza. E no refino, além dos investimentos que a gente falou, como foi a operação do dia a dia? Olha, o fator de utilização das refinarias, o FUT, ficou alto, 91%. Ou seja, elas rodaram perto do limite da capacidade. E a produção daqueles derivados mais valiosos, diesel, gasolina, querosene de aviação, representou 68% do total.
Um dado legal é que eles bateram recorde de processamento de óleo do pré-sal nas refinarias no semestre, 72%. Bom uso da capacidade, então. Sim. Por outro lado, o custo para refinar cada barril subiu 13%. Eles explicaram que foi por causa de paradas para manutenção que aumentam o custo naquele período. Entendi. E tecnologia, inovação, teve algo novo? Eles destacaram a entrada em operação de 2 supercomputadores novos, o Ada e o Capivara. Esse Capivara, dizem, é 60% mais potente que o anterior. Para que isso? Para processar mais rápido os dados de geologia, geofísica e ajudar a achar petróleo e produzir melhor. Ah, legal. Também falaram de testes com gêmeos digitais para otimizar as rotas dos navios e a contratação de um navio-tanque mais eficiente. São coisas que buscam, mais eficiência, menos custo, menos risco. E na parte social e de governança, o que apareceu? Falaram do programa Autonomia e Renda, que ofereceu 4.500 vagas em cursos, e destacaram a participação alta de pessoas pretas, pardas e mulheres. E na governança, um ponto importante foi a criação de uma corregedoria geral, uma estrutura específica para fortalecer a integridade, apurar denúncias de fraude, corrupção, assédio. Importante ter esses mecanismos funcionando bem. E para fechar essa parte dos destaques, e o dinheiro que volta para a sociedade e para os acionistas. Tributos, dividendos. Os números são enormes, né? Só no trimestre foram 66 bilhões de reais em tributos pagos para a União, estados e municípios. E o Conselho aprovou distribuir 8,7 bilhões de reais em dividendos referentes a esse resultado. Dão 67 centavos por ação. Nossa, é muito dinheiro mesmo, movimentando a economia. Bom, acho que passamos por tudo, né? Resumindo bem rápido, foi um trimestre em que a Petrobras mostrou muita força na operação, principalmente no pré-sal, e isso conseguiu segurar bem o resultado financeiro mesmo com o petróleo mais barato lá fora. Exato. Os resultados ajustados mostram bem essa solidez operacional. A empresa não tirou o pé do investimento, focando muito em IP para o futuro, mas também fazendo coisas importantes no refino e no gás. E continua distribuindo valor, seja via imposto, seja via dividendo. Então a mensagem que fica é essa: uma empresa focada em executar o plano, mostrando capacidade de entregar resultado mesmo com um cenário externo mais difícil, e tudo isso muito baseado na performance do pré-sal. Concordo plenamente. Os relatórios deixam isso muito claro. O foco hoje é óleo e gás. Pré-sal é a estrela e tem melhorias importantes no refino. Existe o segmento de gás e energias de baixo carbono. Tem discurso de sustentabilidade, mas, assim, o motor econômico que está puxando tudo hoje é o petróleo. E isso talvez nos leve a uma última reflexão, né? Sim, acho que sim. Porque quando a gente olha para esses resultados ótimos, para essa estratégia de investimento que está dando certo agora e que é super focada em hidrocarbonetos, fica uma pergunta no ar para quem nos ouve pensar junto. Como essa máquina de produzir petróleo e gerar resultado hoje se conecta, ou como ela vai se preparar para os desafios e para as oportunidades da transição energética global, pensando no longo prazo, né? É algo que vai além desse relatório trimestral, claro, mas que com certeza está no radar estratégico deles, ou deveria estar. Como usar a força de hoje para construir o amanhã. Uma excelente provocação para a gente terminar. Como a força do presente em óleo e gás pode ser alavanca para construir o futuro energético da companhia? Fica aí a reflexão. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada por aqui. Hoje o nosso tema é daqueles que sempre geram debate, a Petrobras. A gente vai tentar entender uma coisa que parece, assim, um dilema, né? Como que uma gigante do petróleo super tradicional planeja ser líder na transição energética lá para 2050, mas sem largar o negócio principal de óleo e gás. É uma equação complexa, ainda mais com tantos bilhões de investimento na mesa. Exato. É um equilíbrio delicado. E a gente vai mergulhar fundo na visão que a Petrobras apresentou. Tem o plano estratégico 2050, o plano de negócios para 2025 até o 2029. A ideia é ver como eles pretendem fazer essa mágica, manter a produção, investir em novas energias e como fica a saúde financeira nisso tudo. Teve até uma captação de dinheiro recente que chamou a atenção, né?
e também os passos para buscar mais petróleo fora do Brasil. Isso, e para guiar nossa análise, a gente está usando os documentos oficiais da própria Petrobras, tá? A apresentação desses planos, os comunicados sobre a emissão de títulos e a exploração lá em São Tomé e Príncipe. É isso aí. E o nosso objetivo aqui é tentar decifrar um pouco essas escolhas estratégicas. Quais são os investimentos planejados, o que eles querem dizer com essa transição energética justa e como essas ações recentes, no mercado financeiro e na exploração, se encaixam nesse cenário maior. Perfeito. Então, para começar, acho que vale a pena olhar para o propósito e para a visão que a empresa definiu para si mesma, né? Sem dúvida. O propósito que eles colocam é prover energia que assegure prosperidade de forma ética, justa, segura e competitiva. Já a visão, olha, é bem ambiciosa. Ser a melhor empresa diversificada e integrada de energia na geração de valor, construindo um mundo mais sustentável, conciliando o foco em óleo e gás com a diversificação em negócios de baixo carbono. Quer dizer, já nessas frases a gente vê essa dualidade bem clara, né? Totalmente. E esse plano não surgiu do vácuo, certo? Ele está inserido num contexto global. Exatamente. A descarbonização virou uma agenda mundial. Quase todos os países importantes, que representam mais de 90% do PIB global, têm metas nesse sentido. Agora, a grande questão é: qual vai ser a velocidade dessa transição? Ninguém sabe ao certo. Para o Brasil, a Petrobras tem uma visão otimista, digamos assim. Eles projetam que a nossa matriz energética vai continuar bem mais renovável que a média mundial. A projeção interna deles fala em 53% de renováveis aqui, contra só 18% no mundo em 2050. Uma diferença grande. Mas mesmo assim, eles não acham que os fósseis vão acabar tão cedo? Não. A análise deles indica que os combustíveis fósseis ainda vão ser necessários, tanto lá fora quanto aqui. E tem outro ponto. A produção de petróleo dos campos atuais diminui com o tempo, é natural. Então, eles precisam de novos projetos de exploração e produção, o INP. Só que esses novos projetos têm que ser, como eles dizem, resilientes, economicamente viáveis e com baixo impacto ambiental. Essa é a tal dupla resiliência. Entendi. E a demanda por petróleo como fica? A projeção é que a demanda global caia, mas continue sólida por um bom tempo. E aqui no Brasil, a expectativa é de uma demanda ainda mais forte, tipo uns 2,5 milhões de barris por dia em 2050. E um detalhe interessante que eles apontam é o crescimento dos biocombustíveis no transporte leve aqui no Brasil. Poderia sair de 11% hoje para 45% da demanda desse setor até 2050. Quase metade. É bastante coisa. Bom, diante desse cenário todo, quais são então as grandes escolhas estratégicas da Petrobras? Olha, o foco principal, sem surpresa, continua sendo óleo e gás. Mas sempre buscando essa resiliência econômica e ambiental que a gente falou. Isso significa que eles precisam continuar repondo as reservas de petróleo e gás. É fundamental. Além disso, querem expandir a parte industrial, o refino, sabe? Para processar mais petróleo nacional e também para aumentar a oferta de produtos com menos carbono. E, claro, tem as metas ambiciosas de zerar as emissões operacionais e de se posicionar como líder na tal transição energética justa. E você mencionou uma frase que eles usam que resume bem essa visão, né? Sim, tem uma frase no material que é muito forte. Se parássemos de produzir petróleo, não teríamos uma matriz energética mais limpa, apenas um país menos próspero. Portanto, cada gota de óleo importa. É uma defesa bem direta da continuidade da produção, não acho? Sem dúvida. É quase um manifesto, né? Argumenta que parar a produção não ajudaria o clima e ainda prejudicaria a economia. A ideia ali parece ser que é melhor produzir aqui, de forma mais controlada, talvez do que depender de importação ou frear a economia. É uma forma de justificar a exploração enquanto se investe na transição. Exatamente. É a linha deles. O próprio petróleo financia a mudança e garante a segurança energética do país nesse meio tempo. Mas aí fica aquela tensão, né? Entre essa necessidade econômica e a urgência climática que também está no cenário global. Como eles lidam com isso na prática? Pois é, esse é o ponto nevrálgico. A resposta deles é em tentar produzir de forma mais limpa possível, investir em tecnologia,
para reduzir emissão, capturar carbono e, ao mesmo tempo, colocar dinheiro em baixo carbono. A aposta é que dá para fazer as duas coisas. Se vai dar certo e na velocidade que o planeta precisa, bom, aí é a grande incógnita. É um desafio enorme mesmo. E como eles pretendem gerar valor com essa estratégia toda? Eles definem alguns eixos principais. Primeiro, ter uma produção de óleo e gás crescente e resiliente. Segundo, fazer investimentos que deem bom retorno, com disciplina de capital. Terceiro, integrar melhor a exploração com o refino e a venda. Quarto, diversificar para baixo carbono, mas de forma rentável. E por último, mas não menos importante, focar em gente, segurança e inovação. Ok, e para bancar tudo isso, a parte financeira tem que estar sólida, imagino. Fundamental. A estratégia é manter a dívida baixa controlada. Recentemente, eles flexibilizaram o teto da dívida bruta, que era 65 bilhões de dólares, e foi para 75 bilhões. Mas é importante entender o contexto, né? Teve inflação global, que aumentou custos, o peso dos aluguéis das plataformas FPSO subiu, então eles precisavam de mais fôlego operacional. Não é que perderam o controle. A própria projeção deles é que a dívida volte para perto dos 65 bilhões lá para 2026, 2029. Foi um ajuste, digamos, tático. Entendi. E sobre dividendos? O que eles preveem? A previsão base para o período 2025-2029 é distribuir entre 45 e 55 bilhões de dólares em dividendos ordinários. Agora, para dividendos extras, a palavra é cautela. Vai depender de muita análise de risco, do cenário futuro e sempre com aquela trava: não estourar o teto da dívida e manter um caixa mínimo de 6 bilhões de dólares. Agora vamos falar do dinheiro que vai ser investido mesmo, CAPEX. Quanto é e para onde vai? Então, para 2025 a 2029, o plano investiu um total de 111 bilhões de dólares. É um aumento de 9% em relação ao plano anterior e a maior parte disparado vai para exploração e produção, EIP, quase 70% do total. São 77 bilhões de dólares. Refino, transporte e comercialização, RTC, fica com os 18%, que dá 19,6 bilhões, e gás e energias de baixo carbono, GIBC, com 10%, ou 11,5 bilhões. O resto, uns 3%, é para a área corporativa. O que chama atenção é isso. Mesmo com todo o discurso da transição, o EIP ainda leva a maior parte do bolo, né? A proporção ainda é bem focada no tradicional. E esse dinheiro já está liberado? Boa parte, sim. Eles dizem que 67%, mais de 2/3, já está sancionado, ou seja, autorizado para gastar. Ainda tem uns 13 bilhões numa carteira em avaliação e a expectativa de retorno é alta, viu? A taxa interna de retorno, a TIR, que eles calculam em dólar, é de 22% em média para E&P, 14% para RTC e mais de 10% para GNEBC. E para um projeto sair do papel, ele tem que provar que se paga mesmo se o cenário econômico piorar. Tem que ter o VPL positivo nesse cenário mais difícil. Entendi. Tem uma régua alta para aprovação. E essa necessidade de dinheiro nos leva àquela captação recente, né? A emissão de títulos. Exatamente. Foi em setembro agora de 2025, a Petrobras foi ao mercado internacional e levantou 2 bilhões de dólares. Foi dividido em duas tranches, 1 bilhão com vencimento em 2030, pagando juros de 5,125% ao ano, e mais 1 bilhão para 2036, com juros de 6,250% ao ano. E como o mercado recebeu essa oferta? Olha, foi um sucesso notável. A procura foi 3,4 vezes maior que o volume ofertado. Quase 190 investidores do mundo todo querendo comprar. E o mais impressionante foram os spreads, a diferença entre a taxa da Petrobras e as taxas de referência. Para o título de 2036 foi o menor spread sobre os títulos do governo brasileiro desde 2006. E para o de 2030, o menor desde 2002. Se comparar com o Tesouro Americano, também foram os menores spreads em muitos anos, desde 2011 e 2001. Isso é um sinal muito forte, né? Nossa, realmente. Mesmo depois daquela flexibilização da dívida que a gente comentou. Exato. Mostra que, apesar disso, os investidores internacionais confiam na estratégia e na saúde financeira da empresa. O dinheiro captado, claro, vai ser usado para as atividades gerais, para financiar esse plano todo.
Faz sentido. Bom, com dinheiro no caixa e plano traçado, como isso se desdobra nas operações? Vamos começar pelo E&P, o coração do negócio. Vamos lá. No E&P, os objetivos são bem claros. Primeiro, tirar o máximo de valor dos campos que já existem e das novas descobertas. Segundo, repor as reservas de óleo e gás. E aí entram as novas fronteiras, como a margem equatorial, que é sempre um tema quente. Terceiro, aumentar a oferta de gás natural para o Brasil. E quarto, um ponto crucial, descarbonizar as operações. Aquela dupla resiliência que a gente falou antes. E como eles medem essa resiliência? Em números, metas? Economicamente, o preço de equilíbrio do petróleo Brent para que os projetos se paguem é baixo, uns $28 por barril. Isso é bem competitivo. O custo para extrair cada barril equivalente de óleo é de $6, o que coloca eles entre os mais eficientes do mundo. E a TIR média, como a gente já disse, é alta, 22%. Na parte ambiental, a meta é manter a intensidade de emissões em 15 kg de CO2 equivalente por barril e tem compromissos bem específicos. Acabar com a queima de gás de rotina nos FLARs até 2030. Reinjetar 80 milhões de toneladas de CO2 no total até 2025 com CCUS. E cortar em 70% a intensidade das emissões de metano até 2030. São metas bem concretas na parte ambiental. E onde vão investir aqueles 77 bilhões do E&P? A maior fatia, 47 bilhões, vai para o desenvolvimento do pré-sal, claro. Mas tem também 17 bilhões para áreas do pós-sal e 8 bilhões são só para exploração, para procurar óleo novo. O plano é perfurar 51 poços exploratórios até 2029. O destaque aí é a margem equatorial, na costa norte e nordeste. 15 poços planejados lá. Já tiveram até 2 descobertas na Bacia Potiguar e eles dizem que estão prontos para perfurar no Amapá, na Foz do Amazonas, assim que a licença sair. As bacias mais antigas, Santos e Campos, também vão receber poços novos, 22 no total. E essa busca por novas reservas não fica só no Brasil, né? Teve a notícia de São Tomé e Príncipe. Exatamente, bem lembrado. Em setembro, eles fecharam a compra de 27,5% de participação num bloco lá, o Bloco 4, na costa da África Ocidental. Vão ser parceiros da Shell, da Galp e da agência local. A Petrobras já estava no país desde o início de 2024, em outros blocos. Isso faz todo sentido na estratégia. Diversificar o risco, buscar novas fronteiras com potencial de achar muito óleo e gás para garantir as reservas lá na frente. É um retorno estratégico à África. Entendi. E com tudo isso, como fica a previsão de produção total da Petrobras? Vai aumentar? Vai sim. A projeção é sair de 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2025 para 3,2 milhões em 2029. O pré-sal vai continuar sendo o grande motor, respondendo por uns 80% disso tudo. E um ponto importante para o mercado interno é que a oferta de gás natural que chega na malha de gasodutos deve aumentar bem, de 35 para 50 milhões de metros cúbicos por dia. E para tirar esse óleo e gás todo, imagino que venham mais plataformas, né? Sim. O plano inclui 10 novas plataformas flutuantes, os FPSOs, até 2029. Vão operar em campos gigantes como Búzios, que sozinho pode passar de 2 milhões de barris por dia lá para 2027, Mero, Atapo, Sépia. E também vão ajudar a revitalizar campos mais antigos. É muita plataforma nova entrando. É um volume grande. Saindo da extração, vamos para o próximo passo. Refino, transporte e comercialização, o RTC. O que o plano prevê para essa área? Bom, aqui a ideia principal é agregar valor ao petróleo brasileiro. Os objetivos são processar mais óleo nacional aqui mesmo, modernizar e expandir as refinarias e a logística, oferecer combustíveis melhores e mais limpos e também voltar a atuar em fertilizantes e petroquímica. O investimento aqui é de 19,6 bilhões de dólares, aumentou 17% em relação ao plano anterior, o que mostra que eles estão apostando mais nessa área de novo. E como vai ser essa modernização do refino? A capacidade total vai aumentar um pouco para quase 2,1 milhões de barris por dia. Mas o foco grande é na qualidade. Querem produzir 100% de diesel S10 com baixo enxofre até 2029. Isso dá mais 360 mil barris por dia desse diesel melhor. Tem também projetos para fazer mais lubrificantes modernos e um investimento forte em biorefino.
A meta é ter capacidade para produzir 44 mil barris por dia de SAF, que é o querosene de aviação sustentável, e HVO, o diesel verde. Isso pode ser feito misturando com petróleo nas refinarias atuais ou em unidades só para isso. E essa volta aos fertilizantes que você mencionou, é para valer? Parece que sim. É um movimento estratégico relevante. O plano fala em reativar a fábrica UFN3, lá no Mato Grosso do Sul, que estava parada há um tempão, e também operar as Fafens da Bahia e de Sergipe e a unidade do Paraná. Se der certo, a Petrobras pode voltar a ser um jogador importante na produção de ureia e amônia para o nosso agronegócio. Na logística, querem construir 16 navios novos para transporte entre portos brasileiros e expandir dutos, principalmente para o Centro-Oeste. Muita coisa acontecendo no RTC também. E aí chegamos na área que talvez gere mais expectativa: gás natural e energias de baixo carbono, o GEBC. É aqui que a transição energética ganha mais corpo. De um lado, ser competitivo no mercado de gás e energia, otimizando o que já existe e trazendo renováveis para a mistura. Do outro lado, diversificar para novos negócios de baixo carbono, mas que deem lucro. O investimento total aqui é de 11,5 bilhões de dólares. É um aumento de 26% em relação ao plano passado. Isso já indica um foco maior nessa direção. E como se divide esse dinheiro do GNBC? Metade vai para gás natural e energia, uns 6 bilhões. Isso inclui manter as termoelétricas que eles já têm, que eles consideram importantes para garantir a segurança do sistema elétrico, e também ampliar a infraestrutura de gás. A Rota 3, que traz gás do pré-sal, já está funcionando, e tem mais 2 gasodutos grandes planejados, o Raia e o CEAP. A outra metade vai para as iniciativas de baixo carbono mesmo. Uns 4,3 bilhões para geração renovável, principalmente eólica em terra e solar. O resto se divide entre bioprodutos, etanol, biodiesel, biometano, biorefino, hidrogênio de baixa emissão e captura de carbono, CCUS. Espera aí, você falou 11,5 bilhões para o GNEBC, mas eu vi em outro lugar do plano um número de 16,3 bilhões para a transição energética. Como esses números batem? Ah, boa pergunta. É que tem uma certa sobreposição nos conceitos que eles usam. Os 11,5 bilhões são um investimento dentro do segmento GNBC. Os 16,3 bilhões, que dá 15% do investimento total da empresa, é um número mais amplo. Ele inclui esses investimentos em baixo carbono do GNBC, mais do que investido em descarbonização nas outras áreas, como EIP e Refino. Por exemplo, projetos de eficiência energética, eletrificar plataformas, o próprio CCUS no EIP, tudo isso entra nesses 16,3 bilhões. É o valor total que eles direcionam para transição e descarbonização. Ah, entendi. Faz mais sentido agora. É o esforço total. E nas renováveis, a estratégia é construir sozinhos ou buscar parceiros? A meta é chegar a 4,5 gigawatt de capacidade instalada até 2030, focando em eólica onshore e solar. Mas o plano diz claramente que a preferência é fazer isso em parceria, para dividir risco e investimento, né? E em CCUS, vale dizer que a Petrobras já tem a maior operação do mundo de reinjeção de CO2 para aumentar a produção de petróleo. A meta é chegar a 80 milhões de toneladas de CO2 reinjetadas no total até 2025. E eles também estão estudando criar grandes centros para só armazenar carbono no subsolo, os hubs de CCS, em vários estados. Então, juntando tudo isso, o esforço de descarbonização parece sério, pelo menos no plano. Sim, as ambições declaradas são fortes. Além do net zero operacional em 2050, tem a meta de cortar 30% das emissões absolutas, escopo 1 e 2, até 2030, em relação a 2015. E aquelas metas de quase zerar metano e queima em flare até 2030. As ferramentas para isso são eficiência, CCUS, eletrificação, usar mais renováveis nas operações e, como último recurso, usar créditos de carbono, mas limitado a 20% do esforço total. E a agenda ASG de meio ambiente, social e governança vai além do clima, né? Mas sim, com certeza. Na parte ambiental, tem a meta de zero vazamento, reduzir consumo de água, gerar menos resíduo, reciclar mais e até ter impacto positivo em biodiversidade.
No social, a meta principal é zero fatalidade. Mas também falam muito em direitos humanos, diversidade e inclusão. Eles até anteciparam as metas para ter 25% de mulheres e negros na liderança para 2029. Falam de saúde mental, investimento social de 1,5 bilhão de reais em 4 anos. Na governança, a ideia é ser referência em ética, com processos rigorosos para aprovar projetos e analisar fornecedores com lupa ASG. E qual seria o impacto de tudo isso na economia brasileira, segundo as contas deles? Olha, as projeções para o período 2025-2029 são de sustentar uns 315 mil empregos por ano, diretos e indiretos, e gerar um volume impressionante de tributos, quase 254 bilhões de dólares para a União, estados e municípios. É um impacto enorme na economia. Ufa, é muita informação mesmo. Mas tentando resumir, o que a gente vê é uma Petrobras tentando equilibrar pratos, né? Uma gigante navegando essa transição complexa. Por um lado, mantém e otimiza o negócio principal de óleo e gás, buscando ser mais limpa e eficiente. Por outro, reserva uma fatia crescente do bolo para diversificar em baixo carbono. A confiança do mercado que a gente viu na captação parece dar um aval para essa estratégia financeira por enquanto. E a busca por novas reservas, como lá em São Tomé e Príncipe, mostra que o petróleo ainda tem um horizonte longo na visão deles. Exato, exatamente isso. E aí fica a reflexão final, né? A grande questão é, será que a Petrobras vai conseguir executar essa estratégia dupla na prática? Ser uma potência em óleo e gás, só que mais limpa, e ao mesmo tempo se tornar relevante em baixo carbono. É um teste gigantesco para as próximas décadas. O sucesso ou o fracasso disso não afeta só a empresa, mas pode moldar muito o futuro energético e econômico do Brasil. E aí ficam as perguntas. Quais vão ser os maiores obstáculos tecnológicos, regulatórios, financeiros, sociais e as surpresas que podem aparecer nesse caminho até 2050? E como nós, a sociedade, os investidores, os governos, vamos acompanhar e cobrar que essas promessas complexas sejam cumpridas. É algo para a gente continuar de olho muito de perto.